Bom dia, os demais que não estavam quando a gente começou hoje nossa ceia. Como é bem sabido por todos, essa semana é chamada de Semana Santa. Nós fazemos lembrança daquilo que Jesus sofreu. É claro que hoje a Páscoa tem um sentido muito mais comercial, né? Até na escola da Mariana, a gente estava verificando, né, Mariana? As crianças aí mexendo num coelho. Aí o símbolo é que traz, sempre renova a vida, a esperança, né? O coelho. E aí vem toda essa bagagem de anos, né? Cultural, o coelho, o chocolate. Mas nós bem sabemos que a Páscoa significa, né? A morte, o padecer, a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós lembramos e comemoramos a Páscoa. Hoje a meditação, se fosse ter um tema, um título, né, a nossa meditação seria Páscoa, 2 pontos, da eternidade à eternidade. Nós lembramos que nessa época é a paixão de Cristo, até nós vemos muitas interpretações, né, de Cristo sofrendo, sendo crucificado, a sua ressurreição. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui hoje, nessa manhã. Qual é a origem do sentido da Páscoa? Não estou falando qual é a origem da Páscoa, mas o sentido da Páscoa. Qual é a sua origem? Quando foi que começou, né, o conceito da Páscoa? Será que ela foi criada lá no Egito, quando o povo hebreu era escravo e houve toda a libertação? Deus veio com a mão poderosa, mandou as 10 pragas e, por último, ali a morte dos primogênitos. E ali começou mesmo o sentido da Páscoa, o conceito de Páscoa. Será que começou ali com os flagelos de Jesus? Ali ele sendo julgado, sofrendo os açoites, toda a vergonha, a humilhação que ele sofreu, depois a sua morte vergonhosa numa cruz, pendurado nela. Depois da sua ressurreição. Será que foi ali que iniciou-se verdadeiramente a Páscoa? A verdade, irmãos, é que nós sabemos, e a Bíblia nos fala, por isso que nós sabemos, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Páscoa, Páscoa, o nome, realmente nós temos ali no Egito, mas o conceito, né, toda a ideia do que a Páscoa representa, a palavra de Deus nos fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Alguns pensam que a Páscoa mostra mais ou menos assim um plano B de Deus, né, para resolver, por exemplo, o problema do pecado. Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden e, puxa vida, pecaram. E agora, né? Não estava nos meus planos. Deus poderia, né? Alguns podem pensar assim, que Deus, puxa vida, e agora? O homem pecou, tenho que arranjar um jeito de salvar, porque eu amo a minha criação, eu amo o homem, a mulher. Mas o que nós comemoramos e nominamos, né, de Páscoa foi um plano de Deus concebido antes que o mundo existisse. Antes que o primeiro, né, digamos assim, o primeiro átomo, o mundo fosse mundo, antes que tudo fosse criado, o sacrifício já estava determinado por Deus. Vamos ver alguns versículos que comprovam essa verdade que eu estou falando. 1 Pedro 1, 19 e 20. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz assim, olha. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o que nós temos aqui, se fôssemos o versículo 18, consegue colocar aqui, irmão? Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que a nossa salvação, a salvação do crente de verdade,
ela é baseada. Não foi comprada por ouro, ela não custou algo material. Foi muito mais precioso que qualquer coisa que pode ser encontrada nesse universo. E aí é que entra o versículo 29. A nossa salvação, nós fomos comprados, salvos, pelo precioso sangue, como de um ser inocente, um cordeirinho, puro, sem mácula, sem defeito. O sangue do próprio Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do tempo, do mundo, né? Antes da fundação do mundo. Porque lá na eternidade existe um termo, alguns gostam de utilizar, eternidade pretérita. Ou seja, antes da criação do mundo, antes do haja luz, já havia eternidade para Deus, porque ele é eterno. Existe começo um ser eterno? Não. Ele é, simplesmente. Então, antes que o mundo fosse criado, nessa eternidade pretérita, o sangue dele já era conhecido, já estava determinado que ele iria padecer e apenas foi manifestado naquele dia especial. Lembra que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4:4? Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que ele fosse morto por nós. Mais um versículo, Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. Nós estamos vendo, irmãos, que o Cordeiro havia de vir e padecer. Tudo que ele sofreu já estava determinado por Deus antes que o mundo existisse, antes que Adão pecasse. Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo já havia sido sacrificado na eternidade, se a gente pode chamar assim eternidade, para ficar melhor de entender, né? A eternidade passada. Já havia sido crucificado, já havia sido morto. Atos 2:23. Atos 2:23. Diz assim: sendo este, Pedro está fazendo a sua pregação aqui, sendo este entregue, se referindo a Jesus, pelo determinado desígnio, e lê esse desígnio como sendo propósito, pelo determinado propósito e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, Cristo foi entregue, sofreu, né, as ignomínias, a vergonha, as blasfêmias, tudo isso porque, puxa, saiu do script. Não estava na ideia de Deus ali ele ser chicoteado. Aí já foi demais. Aí ele sofreu além da conta. Não. Tudo ele sofreu, tudo aconteceu conforme o propósito e a presciência de Deus. Já estava determinado que ele iria padecer. Em Atos ainda, capítulo 4, versículos 27 e 28. Atos 4, 27 e 28. Né, Mariana? Diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, é a mesma palavra no original, lá de Atos 2:23, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus determinou que ia ser assim, que ele iria pagar o preço, ele iria ser sacrificado, ele mesmo se entregaria para salvar o homem. Então, o sacrifício já tinha sido determinado por Deus antes que o mundo existisse. Deus escolheu um meio de salvar aquela criação que ele ainda iria criar. Não havia homem, não havia mulher, não havia jardim, não havia mundo. Deus
já sabia de todas as coisas. Ele iria se manifestar a sua criação, mostrar todos os seus atributos, a sua bondade, a sua justiça, o seu amor, a sua ira e um meio para salvá-los. Um meio não, o meio de resgatar a sua criação caída seria a sua própria morte, a sua entrega. A nossa eleição, o nosso chamado para a salvação faz parte também dessa salvação na eternidade. Da mesma forma que ele determinou que ele iria ser morto antes da fundação do mundo, ele também chamou pessoas na eternidade para fazerem parte, estarem junto com ele. Veja Efésios capítulo 1, versículo 4. Então nós temos o sacrifício antes da fundação do mundo. E agora nós temos também a eleição, o chamado divino, a salvação, vindo antes também da fundação do mundo. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele. Quando, irmãos? Quando aceitamos Jesus. Quando levantamos nossa mão e dizemos, olha, eu quero receber Jesus como meu Salvador. É isso? Não. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Com qual propósito? Para sermos santos, para sermos irrepreensíveis perante ele. Propósito da nossa salvação, sermos como ele é, santo, né? Irrepreensíveis, vivendo uma vida por ele e para ele. E em amor nos predestinou para ele, de novo, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Mais um verso, 2 Timóteo 1, 9. 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, olha, ele nos salvou, nos chamou com santa vocação, porque nós éramos bons, porque nós éramos lindos, maravilhosos. Não é porque eu não sou lindo, né? Então, já tira essa ideia. Inteligente, eu não sou o homem mais sábio do mundo. Rico, não, porque eu também não sou rico. Então, por que eu fui salvo? Pastor Jander, por que o Jander foi salvo? Não foi por mérito, não foi por beleza, inteligência, sabedoria, riqueza, não. Por quê? Por causa, conforme a sua própria determinação e graça. Esse foi o motivo dele ter me salvado. Porque ele quis. Indo bem simples, porque ele quis. Porque ele me criou. E porque ele quis. Ele me amou, teve misericórdia de mim, miserável pecador. Ele determinou que essa pessoa que nasceu lá no meio da floresta amazônica, lá no Brasil, em Manaus, fosse salvo. Você pode também se colocar no lugar de onde você é, né? Nós temos aqui povo da África, português, ucraniano, romeno. Por que Deus te escolheu lá de onde você vem? Porque Ele quis. Porque Ele te amou e Ele escolheu te amar. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Um último versículo sobre esse assunto. Tito 1, 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? Dos eleitos. Eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Como assim? Eu não nasci na eternidade, eu nasci no ano de 91. Mas ele me elegeu antes.
da fundação do mundo. E prometeu a vida eterna antes da fundação do mundo, porque o seu plano, o seu decreto de salvação, de eleição, é eterno. Então, desde lá, irmãos, o ponto central é que o conceito Páscoa, né, essa salvação não nasceu no Egito, não nasceu ali com Jesus sendo morto, crucificado, mas nasceu na eternidade. Né? Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Ele já havia determinado, definido, preparado o Redentor da humanidade. E aí o que nós temos, se foi planejado na eternidade, nós temos agora a revelação de Deus vindo ao homem com a criação do mundo. Então, ele criou todas as coisas. Adão e Eva escolheram pecar, se rebelar contra o Senhor, desobedecendo a sua ordem, comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E agora, Deus ia colocar em prática, né? Já havia colocado criando o mundo, mas agora, de fato, ia colocar em prática o seu plano redentor de salvação do homem, né? E aí nós temos o proto-evangelho, a primeira promessa do Redentor ao homem, lá em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando aqui com as serpentes, simbolizando aqui Satanás, o próprio diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, o Redentor, o que ele vai fazer? Este te ferirá a cabeça. O que é isso? É o golpe mortal, um golpe certeiro para acabar, né, com a vida, com o poder, a atuação do diabo. E tu, serpente, né, lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos a Páscoa em semente, né? Não tem ainda essa palavra, Páscoa, não temos. Mas esse descendente que esmagaria a serpente iria sofrer um golpe. Não um golpe mortal, no sentido de morreu e acabou para sempre. Mas seria um ferimento ali que ele ia sofrer, apontando para a morte do Redentor, do Cristo. Ele iria morrer. A salvação não ia ser assim de graça, né? Deixa eu comprar aqui a irmã Nilda. Deixa eu comprar aqui o irmão Binhate. Não. Custa um preço. O preço seria a vida, né? Humanamente falando, do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, em seguida, a essa conversa entre Deus, a serpente, Deus, o homem e a mulher, nós temos ali também uma figura do primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício. Ao vestir Adão e Eva com peles de animais, a gente pode ver isso lá em Gênesis 3, 21. Deus mostra ao homem, revela ao homem que, para cobrir a vergonha do pecado, lembra que eles estavam nus no jardim? Não existia vergonha, né? Não existia essa coisa, porque o homem era santo, puro, não tinha pecado, era perfeito. Mas Deus ensina que para encobrir a vergonha do pecado, um inocente precisa morrer. Nós vemos isso em Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Onde é que está aqui, pastor, que teve que morrer aqui alguém? Uma vestimenta de pele vem de onde a pele, meus irmãos? De onde vem a pele? Alguém teve que pagar esse preço. Às vezes, numa figura para crianças, vem a figura de um cordeiro, né? Ali, Deus sacrificando. Eu já vi material para ensinar crianças. A Bíblia não fala de um cordeiro, fala de um animal. Algum inocente foi morto. E ali, dando a figura da justiça de Deus. O homem quis se cobrir com folhas de figueira, lembra? Estou nu, Adão e Eva foram lá e cozeram, né, vestes ali para cobrir as suas vergonhas. Mas uma folha, ela apodrece. Uma folha se deteriora. Uma folha não serve para cobrir de fato aquilo que se deve cobrir. Deus em seguida, no final, vem, olha, tu quer tua justiça própria? Tu quer consertar o teu erro por você mesmo? Não. Precisa que eu venha
e cubra a vergonha. Então, a Páscoa aqui começa a tomar uma forma mais visual. O homem começa a ter uma noção daquilo que é o conceito de Páscoa. Em seguida, irmãos, na história nós temos a aliança de Deus com Abraão. Nós temos a bênção para as nações, por exemplo. Deus vai afunilando a sua promessa através de uma linhagem específica que ele escolhe. Chama Abraão. Ei, Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Dando a entender que Deus ali já está começando a delinear como vai ser a história. Isso, irmãos, vamos arredondar 2000 anos antes de Cristo. Deus vai colocando o seu plano cada vez mais em prática. E aí nós temos a promessa de Deus para Abraão em Gênesis 12, 3. Diz assim, olha, Abraão, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em ti, porque da linhagem dele viria o Salvador. E aí é isso que Paulo vai falar em Gálatas 3:8, até dizendo que o evangelho foi mostrado para Abraão, né? De diversas formas a gente pode dizer assim. Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, todas as famílias da terra, os gentios estão incluídos, né? Em todas as famílias. Pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Que Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão, né? A bênção prometida não era a terra, era terra, né? Terra prometida, mas não era isso, mas o próprio Cristo era a promessa principal, o descendente que removeria a maldição do pecado dos povos. Outro vislumbre que nós temos a respeito desse conceito de Páscoa, né? É ali no Monte Moriá, quando Abraão sobe para sacrificar Isaque, o seu único filho. Nós sabemos ali no livro de Hebreus que Abraão tinha fé que Deus iria, de alguma forma, salvar ou até ressuscitar o Isaque, porque a promessa de Deus para Abraão era em Isaque. Como é que Deus pede de uma hora para outra sacrificar o meu filho, meu único filho? Né? E Abraão creu, teve fé, mas a figura de Isaque ali, fica muito claro a questão do sacrifício substitutivo. Veja lá Gênesis 22:8. Ele tem a conversa com o seu filho Isaque quando estão subindo ao Monte Moriá. E aí Isaque faz a pergunta, papai, nós temos aqui, né? Olha aqui, a lenha, o fogo, o cutelo, a faca. Mas a gente vai sacrificar, cadê o cordeiro? Olha a resposta de Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. 2000 anos depois, irmãos, Abraão realmente falou, profetizou algo que iria acontecer. Deus substituiu Isaque por ali um carneiro preso pelos chifres entre os espinhos. 2000 anos depois, provavelmente é no mesmo monte, né, o Calvário, Deus de fato proveu o cordeiro definitivo para o problema da humanidade. Então, figuras, tipos de Cristo aqui, né? Vamos mais à frente na história. E aí nós temos de fato esse nome, Páscoa, sendo instituído. Né? Chegamos ali no evento histórico que dá nome à festa. A Páscoa, do hebraico, irmãos, é Pessah, que significa passar por cima, pular, poupar, ou até mesmo proteger, evitando tocar. E aí nós vemos ali com a história dos hebreus, quando Deus está libertando o seu povo do Egito, o juízo de Deus passaria por cima das casas que estão marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado por eles. Veja que Êxodo 12, 13
Êxodo capítulo 12, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Por isso, Páscoa, né? Passagem. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra prometida, a terra do Egito. Então, o anjo da morte iria passar ali na terra do Egito, e aqueles que não tivessem o sangue nos umbrais, né, da porta, ele iria matar o primogênito. A casa, porém, que estivesse com o sangue pintado, Deus iria apenas, né, cobrir, passar, e não haveria problema, praga destruidora. Na noite da saída do Egito, cada família sacrificava um cordeiro. O cordeiro tinha que ser perfeito, sem defeito, sem mácula. Não poderia ser um cordeiro, um animal doente, um animal, né, com algum defeitinho, com alguma coisa. Tinha que ser macho. Tudo isso, irmãos, jogando, né, para Cristo, apontando para Cristo Jesus. O seu sangue, quando ele fosse morto, teria que ser mesmo ali colocado num pote, alguma coisa, e com esse sangue pintar as ombreiras da porta, nos umbrais, né, da porta. O anjo do Senhor viria sobre o Egito. Onde havia sangue, Deus passava por cima. A casa era preservada. Onde não havia o sangue, havia a morte, né? Tudo isso, irmãos. Êxodo, mais um texto, Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambos os umbrais, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E aí nós temos todos os símbolos, né, da Páscoa, o Cordeiro sendo perfeito, apontando para um Cristo, o Cristo sem pecado. O sangue nas vergas, né, nos umbrais da porta. Não bastava o cordeiro, né, os hebreus lá, matarem o cordeiro, mas era necessário aplicar o sangue do cordeiro lá na porta. A mesma coisa, irmãos, a fé é o meio pelo qual o sangue de Cristo é aplicado ao crente. Temos as ervas amargas, que lembram a amargura da escravidão, do pecado. Lembra de onde eles foram tirados. Era bom ser escravo? Era bom apanhar, sofrer, ter a sua liberdade tolhida? Não era. Então, lembre-se, ervas amargas. A mesma coisa, nós nos lembramos de onde nós saímos. Eu não sei como era a sua vida, não sei como você era antes de ser um salvo, mas você sabe de onde você saiu. A melhor testemunha da sua vida, da sua transformação, é você mesmo. Serve para nos lembrar de onde nós fomos tirados. Os pães asmos, a pressa de sair do mundo, a pureza de uma vida nova. Enfim, são muitas coisas que a gente não pode ficar parado para ver, né? Mas indo também mais à frente, né? Então, nós vemos, antes da fundação do mundo, o conceito de Páscoa. Ela sendo instituída ali com os hebreus. E agora nós temos Jesus, o cumprimento, né? O Cordeiro perfeito de Deus. Nós temos ali no cenáculo, Jesus toma os elementos da Páscoa judaica e agora ele faz uma nova, né, ressignificação daqueles elementos. Nós temos agora a transição da velha aliança para a nova aliança. Ele não está apenas celebrando a libertação do Egito, mas ele está também agora inaugurando a libertação do inferno. O homem agora tem a esperança de uma vida eterna com Deus. O pão e o vinho nós temos, isso é o meu corpo oferecido por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vós. Temos o cordeiro sendo agora entregue. Lembra de João Batista? Eis o cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz, Jesus sofre a amargura, o juízo de Deus, para que a morte passasse por cima de nós. Ele nos protege. E aí, nós temos, né, a maravilha do que é a salvação de Deus. Ele nos liberta, destrói as algemas da morte. Eu acho tão lindo esse texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, a salvação veio completa, não apenas para julgar Satanás, mas para nos salvar, trazer-nos até ele, destruindo o poder da morte, a saber, o diabo, e livrar-nos das algemas do poder da morte. Lembra da música? Porque ele vive, posso crer no quê? No amanhã. Eu tenho esperança, não tenho mais medo da morte. Não sou mais escravo dela. Porque eu tenho agora esperança por meio da morte do Cordeiro. E não é nem preciso dizer que o apóstolo Paulo fala e aponta para o Cordeiro Pascal. Quem é? Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos, versículo 8 do capítulo 5 de 1 Coríntios. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E aí, é isso a Páscoa? Termina aqui o conceito de Páscoa? Tudo que nós sabemos sobre a Páscoa termina aqui? Nós sabemos, Deus planejou na eternidade, revelou ao homem o seu plano redentor, e aí fica por isso mesmo? Fomos salvos, e é isso? Não, irmãos. A Páscoa também aponta, o conceito dela, aponta mesmo para o futuro também. Páscoa não é só passado. Páscoa não está lá na história, lá para trás, não. A Páscoa não vai terminar na cruz, na ressurreição. Ela aponta para um futuro. Nós temos a última passagem, a Páscoa definitiva, né? Será a nossa passagem desse mundo caído para a glória eterna. Nós sairemos disso aqui, irmãos, que não presta. Esse corpo aqui, que vai morrer um dia, vai se deteriorar se Cristo não vier antes. Mas vamos morrer. Nós sofremos dores, temos problemas, mas tudo isso aqui vai passar. Definitivamente vai passar. E nós esperamos uma glória eterna. Nós temos ali a ceia, né, das bodas ali do Cordeiro, ali em Apocalipse. Nós vemos a igreja celebrando a vitória final. Apocalipse 19, 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O plano que começou antes da fundação do mundo, que foi prometido lá no Éden, selado com Abraão, prefigurado no Egito e realizado lá na cruz, consumado ali na cruz, vai culminar no dia em que não haverá mais choro, não haverá mais morte, pranto, dor, escuridão, separação. Porque Cristo nos levará, seremos trasladados para nos encontrarmos com Ele e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sairemos desse Egito, né? Desse Egito aqui, e iremos rumo à nossa terra prometida lá no céu.
E aí se cumprirá o plano redentor de Deus, né? Da eternidade à eternidade com Ele. Essa é a verdadeira Páscoa. Pois o Cordeiro que venceu vai estar com nós. Ele foi morto, ressuscitou, mas sua morte e ressurreição trouxe vitória contra o inimigo. E aí nós temos 3 coisas que eu queria deixar com os irmãos para pensar. Páscoa também é necessário nós nos examinarmos. O sangue do Cordeiro já foi aplicado na sua vida pela fé em Cristo Jesus? Os hebreus tinham que aplicar na porta, não bastava apenas matar o Cordeiro. Era necessário que ele estivesse lá pintado nos umbrais, na verga da porta. O sangue, o Cordeiro foi morto, mas você, entre aspas, né, você já pintou a sua vida com ele? Você realmente é um salvo? É um crente em Jesus Cristo? Segunda coisa, irmãos, uma vez que nós somos salvos, fomos eleitos por Ele, nós devemos descansar no Senhor. Páscoa, nós lembramos, foi algo muito forte, uma tristeza o que Cristo sofreu. Mas isso garante o nosso descanso. Descanso por quê? Porque Deus planejou e Ele cumpriu a sua promessa. Ele não fez promessas vazias. Nós vemos lá Abraão 2000 anos antes de Cristo. A Páscoa sendo instituída com os hebreus 1400, 1500 anos antes de Cristo. Nós temos Jesus Cristo ali morrendo há 2000 anos atrás. Ele cumpre as suas promessas. A nossa Páscoa final, né, a nossa passagem, a nossa saída do Egito, você tem dúvida que vai acontecer também? Então, descanse na promessa de Deus. Ele é poderoso para nos preservar, nos manter e cumprir a sua promessa até o fim. Por último, a terceira coisa, irmãos, devemos celebrar a Páscoa, nos alegrarmos com a Páscoa, porque realmente Ele nos amou. E a demonstração de amor foi algo inimaginável. Ele demonstrou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não fez isso quando nós éramos perfeitos, quando nós éramos já seus filhos. Não. Foi quando nós ainda éramos pecadores. Foi o texto que eu coloquei lá no grupo dos irmãos hoje de manhã. Ele provou o seu amor para conosco. Não é maravilhoso você ter um Deus, um Pai que demonstra o seu amor para com você? Então, irmãos, aleluia. Graças a Deus, hoje nós podemos celebrar a Páscoa em Cristo Jesus. Amém? E é o que nós vamos fazer